Voltando aqui com a pergunta-chave, eu sou a professora Márcia Martins, estou com a nutricionista Raquel Moraes. E agora a gente vai voltar àquela pergunta que diz: como que nós podemos ajudar a desconstruir a seletividade de algumas crianças autistas, ou seja, a preferência de algumas crianças autistas por determinados alimentos? Como que a gente pode reverter, desconstruir isso nas crianças com autismo e, claro, também com TDAH e as outras, mas especificamente no autismo, porque a gente está falando sobre seletividade que 80%, como uma doutora e nutricionista também, né, claro, vou falar nutricionista, disse para nós que 80% das crianças autistas têm seletividade alimentar. E aí, como é que a gente pode fazer? Ensina aí para a gente, para você que está assistindo aí, olha, não esqueça de comentar. Ó. A sua pergunta é importante para que você possa saber, ter mais informação e saber mais da nossa nutricionista aqui, tá bom? Vamos lá, pode falar. Bom, então, primeira coisa, a gente deve investigar o porquê daquela criança ser seletiva, né? Investigar se é uma questão sensorial. No caso de criança autista, é muito comum ter questões sensoriais, e aí é o terapeuta ocupacional com integração sensorial que vai resolver, né, que vai ajudar isso. TO, né, que é o chamado TO, né? Terapeuta ocupacional, TO. Pode ser uma questão comportamental, que aí o psicólogo vai ajudar também. Ó, já tem TO, psicólogo. Fala mais, que eu quero... Oral motora, né? Uma questão oral motora. A criança às vezes não sabe mastigar, ela não tem a capacidade, ainda não está habilitada a mastigar. E o fono é que... Fono, olha só, gente. O fono que vai ajudar nessa terapeuta questão. ocupacional, TO. No caso, o psicólogo, o fonoaudiologista. Fonoaudiólogo, é isso. Gente, olha só. Três profissionais estão relacionados para ajudar nessa terapia. Olha como é que é importante esse tratamento. E assim, por isso que é importante a investigação para saber a causa, e pode ser uma causa orgânica. Porque no caso de criança autista, é muito comum ter questões orgânicas, que o autista tem uma tendência maior a desenvolver alergia alimentar, disbiose, né? Às vezes é uma... O que é disbiose? Fala pra gente. Olha, a pessoa que não entende muito, fica assim, ó. Ela explica pra gente o que é disbiose, por favor. Disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Entendi. Né? E aí, a intestino irritado, né? O nosso intestino é formado por várias células. E aí, quando existe uma alergia alimentar mal resolvida, né, quando não é tratada, causa inflamação. Essas células, elas vão se separando, tornando o intestino hiperpermeável. Então, assim, o que não é para entrar na corrente sanguínea acaba entrando. Gente, isso é sério. É muito sério. Isso tem que ser tratado, porque e às vezes a pessoa não sabe, né? Não é tratado, essa inflamação vai aumentando, e esse intestino vai cada vez mais ficando mais impermeável, né? Então vai passando mais agentes inflamatórios, mais patógenos, né, para a corrente sanguínea. E existe uma... Eu vejo muito isso acontecer. Existe uma conexão. A importância desse canal, olha, é muito importante que você realmente compartilhe, que você curta, que você se inscreva, porque isso é uma informação que é de saúde pública. A gente está falando de saúde pública, nada mais óbvio que ela está falando. Gente, isso é sério, isso é uma inflamação que pode até, dependendo, pode levar até uma criança a um estado mais grave, né? E assim, então, eu peço para vocês compartilharem também com uma mãe de um autista, né? Pai, uma avó, família. Uma tia, né? Se você tem um autista no seu círculo de amizade, né? Compartilha, porque a informação é a chave, né? Porque tem muita família sofrendo porque não tem informação. Exatamente. Então, assim, é muito importante essa questão alimentar por conta disso. E existe essa conexão intestino-cérebro. Hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. É verdade. Né? Muita gente fala isso. Porque existe essa conexão, essa ligação direta, né? Então, assim...
Às vezes a criança é alérgica a um determinado alimento, às vezes não é uma alergia imediata, é uma alergia tardia, ou seja, ela vai ter o sintoma semanas depois, dias depois, e aí não vai associar, né, aquele alimento à alergia e vai continuar se alimentando daquele alimento. Então, a gente estava falando de como a gente vai desconstruir. E aí a gente, falando sobre isso, veio essa informação da importância dessa terapia ocupacional, do fonoaudiólogo, do psicólogo e da nutricionista, no caso que você está falando sobre essa parte orgânica que está mais ligado à sua área. Sim. Ou seja, são 4 profissionais envolvidos. Olha que importância. Na verdade, tem um médico também. Ai, meu Deus, porque eu esqueci. Desculpa, nessa doutor. parte Desculpa, orgânica, nessa parte orgânica, o nutricionista ajuda, mas o médico, a gente precisa do médico também. Porque às vezes a criança tem uma esofagite, ela sente dor. E é importante a gente falar também que toda mãe de criança seletiva já deve ter ouvido alguém falar, deixa sem comer, que ela vai comer. Gente, sério? Deixa sem comer, uma hora ela vai comer. Só que não vai comer. Eu tenho um paciente que foi parar na emergência, porque ele não comeu. A mãe falou, vou deixar sem comer porque uma hora ele vai sentir fome e vai comer. É porque não é o filho Só que dela. não, Desculpa, ele ficou fraco, ele ficou com hipoglicemia, foi parar no hospital. E essa criança estava com esofagite. Quando a mãe me relatou isso, eu falei, procura um gastro. Fez o check-up, né? O check-up, né? Fez a endoscopia e estava com esofagite. Precisou ser tratado. Isso. Então a criança sente dor às vezes. Ela come, e ela sente dor. Então pensa... ela não quer comer. E, gente, a gente está falando de crianças autistas. Muitas delas não são verbais. Porque quando é verbal, vai chegar e vai falar, mãe, tô com dor aqui. Tô com dor de cabeça. E quando é não verbal? O que fazer? O que a mãe? A mãe é muito sensível, a gente sabe. Mas mãe não tem a formação ou a informação do que vai fazer. Ela faz o que ela pode. E não podemos culpar nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem o avô. Mas a gente precisa sim de ter essa informação. Então, a importância desses profissionais envolvidos em relação à seletividade alimentar. Mas como que a gente pode fazer essa troca do biscoito para uma comida mais saudável, para uma comida mais... Por exemplo, se ela gosta muito de biscoito, eu pressuponho, vamos ver se eu estou errada, me ajuda aí, eu estou falando que é nutricionista, que ela gosta de uma comida mais consistente. E aí, se ela gosta de uma comida... Para fazer essa troca, vê se eu estou pensando errado. Olha só, sou leiga, tá, gente? Se eu estou pensando errado. Para fazer essa troca, eu tenho que escolher alimentos mais consistentes ou tenho que escolher outros tipos de alimentos? Me ajuda aí. Bom, aí é um trabalho que a gente faz na terapia alimentar também, mas tem dicas que a gente pode usar, né, para fazer em casa sim, também, tá? Então, por favor. Mas assim, eu, por exemplo, recebo uma criança seletiva com indicação de terapia alimentar. Aí a gente começa a terapia alimentar. Primeiro eu vou conhecer aquela criança, né? Eu vou investigar que tipo de alimentos ela consegue. Só come biscoito. Biscoito como? Crocante, né? Aí eu manteigado, né? Tem uns que elas gostam de mais biscoito doce, tem crianças que só gostam de biscoito recheado, que desculpa, deve ser muito nocivo, porque tem muito açúcar, né? Mas tem outras que só gostam de biscoito polvilho. Aí você vai fazer primeiro você faz essa investigação. Às vezes a criança só consegue ingerir alimentos pastosos, né? Então, assim, cada criança é uma criança. A gente vai estudar aquela criança. Sorvete. Né? Então, a gente pega a quantidade, o alimento que aquela criança consegue ingerir. Às vezes ela só consegue ingerir alimentos amarelos. Ela aceita melhor os amarelos. Às vezes o branco. Ainda tem isso, ainda tem cor. Então, assim, eu vou usar alimentos semelhantes àquele. Por exemplo, cor semelhante, com textura semelhante, né? E aí, na terapia, a criança vai ser exposta aos alimentos. Dá um exemplo pra gente? Você pode me ajudar? Dá um exemplo? Sim, qualquer exemplo. Por exemplo, uma criança que chega pra mim comendo só Cheetos, que é amarelo, crocante. E aí eu posso usar uma maçã
Tirando da casca, ela fica amarelinha, né? Cortadinha, como se fosse... Pode ser. Mas na terapia, a criança vai brincar com o alimento. São atividades lúdicas sem intenção de comer. Porque a criança, às vezes, chega para mim já traumatizada. Ela acha que eu vou obrigá-la a comer. Só que não. A terapia tem que ser responsiva. A criança tem que ser respeitada. Ela não vai ser forçada a nada. Ela tem que sentir, ela tem que ter conexão comigo, ela tem que ter segurança em mim, né? E ela tem que estar confortável ali. Ela vê você não como um opositor, mas como um aliado. Claro, então, com no certeza. primeiro momento, então, o que você está dizendo para mim é que você vai pegar essa alimentação, você vai apresentar uma opção para ela sem forçá-la. Olha só a dica. Então, você que está ouvindo a gente, você vai colocar os dois, no caso, as duas alimentações parecidas, como você está falando, amarelo, aí você vai colocar sem forçá-la. E aí colocar para ela apresentar. E aí você está falando da parte da terapia. Ela vai continuar, mas eu achei interessante, que eu gosto bem de explicar, porque você que está ouvindo, às vezes a mãe, como é que eu vou fazer? Né? Então, primeiro momento, não é forçando, é só apresentando. Continua. Sim, na terapia alimentar que... dependendo do grau da criança, dependendo, eu falo, né, dou dicas para a mãe fazer em casa também, né? Por exemplo, o ovo, estou trabalhando com a criança o ovo, e aí eu falo, né, pro pai, em casa, chama ele para te ajudar a descascar o ovo cozido, né? Participa, né? Participar a criança, gente, sem intenção de comer. Isso é muito importante. A criança tem que sentir motivada a comer. Porque a criança, já chegou criança para mim traumatizada. Tem criança autista que ela não consegue estar no mesmo ambiente que outras pessoas comendo. Então ela tem que se sentir confortável de estar no mesmo ambiente que a comida. E existe a escalada do comer. Antes da criança comer, ela tem que se sentir confortável em interagir, em tocar, em cheirar, em provar, né? Em experimentar. Olha, não, vamos detalhar isso, que eu gostei demais disso. Ai, gente, eu gostei. Então, antes, eu gosto de colocar sempre assim, porque eu tô vendo, eu sei que você está assistindo e é importante. Então, antes, a escalada do comer. Você que está assistindo, olha, que importante. Porque às vezes você não tem esse tempo, mas você que tem um filho autista, você precisa entender que existem processos, escalas, como ela falou. Então, como é que é a escalada do comer? Fala pra mim, vamos listar, fala. Primeiro, a criança tem que se sentir confortável em interagir. Confortável no ambiente que ela está. Por exemplo, um ambiente de muito barulho para uma criança autista não serve. Tem que ser num ambiente que ela se sinta confortável. Tem questões aí, né? O barulho. Às vezes a movimentação. Ela mastigando o alimento, aquele som incomoda ela. Então, né? Gente, vamos sem barulho. A gente está falando de crianças autistas que têm seletividade alimentar. Para ela se alimentar melhor, tem que estar num ambiente confortável, sem barulho, para ela poder ter uma interação. Sim, interação. Isso é na terapia. Na terapia. Né? Ela interage com o alimento, ela toca no alimento, ela tem que se sentir confortável, porque às vezes a criança não quer tocar. E aí, ela tem que, o terapeuta ocupacional já vai ter trabalhado, claro que a gente não está falando de tocar, mas, por exemplo, alguns alimentos como uma fruta, por exemplo, você não vai tocar no arroz, no feijão, mas a fruta, por exemplo, você precisa, você vai pegar a fruta na mão e tudo mais, tocar. Mas o quê? Na terapia, assim, né, eu pego o alimento, vamos brincar, vamos dar pro Dino, né, vamos dar pro brinquedinho e tal, pra bonequinha. Eu vou colocar o Instagram dela, é maravilhosa. Eu vou colocar aqui o Instagram dela, você que tá aí, curte, compartilha, olha só que... Gente, eu tô aprendendo muito aqui. Então você se inscreva no nosso canal, siga, depois eu vou estar colocando aqui para você seguir o Instagram dela também, para você tendo essa oportunidade de estar fazendo uma terapia. Você mãe, você pai, você família, não é só... Ela é nutricionista de todo mundo, hein, gente? Mas a gente está focando na criança, né, que tem autismo, né? Vamos lá. Então a gente está falando de um ambiente, né? No toque, mas o quê? Sim, aí a criança, né, depois que ela consegue tocar no alimento, ela consegue pegar, nem com seja com garfinho, com a faquinha, ou com a mão, pegar na uvinha para dar pro Dino e tal. Depois
o próximo passo é cheirar, né? Ela tem que se sentir confortável em cheirar. Depois em provar, dar beijinho. Faz isso? Ela faz isso? Tem... a criança, ela... Porque a gente cheira. Eu sinto que a gente, às vezes, a gente faz assim, né? Mas a criança também, com autismo, ela tem essa coisa porque eu vejo algumas um pouco aversas, assim. Tem criança que tem uma sensibilidade olfativa maior. Sim. Né? Eu tenho um paciente, assim, que na primeira sessão com determinado alimento, ele não quer nem chegar perto. E tudo bem, não vou forçar. Na segunda sessão, eu trago aquele mesmo alimento. E aí ele se aproxima mais. E aí, assim, ele vai. Cada sessão a gente nota... É um trabalho gradativo. Gradativo. Não dá para correr, né? Às vezes as pessoas querem resultados imediatos. Gente, não tem resultado imediato, é devagar. Aí a gente corre o risco de perder aquele alimento. Se eu der um passo maior do que a criança está conseguindo tolerar, eu posso perder aquele alimento. Sim. E já aconteceu comigo também na terapia, que eu acabei levando uma demanda para a criança que ela não conseguiu, né? Era demais para ela. Aí o que eu fiz? Eu dei um passo atrás. Então, né? Eu tirei aquele alimento, conversei com a criança. Isso aconteceu há pouco tempo atrás com uma criança de 11 anos, uma criança já grandinha, já com entendimento, né? Conversei com ela e falei, nunca eu vou forçar você a nada, né? Então foi uma sessão, ele entrou em crise na minha sessão. Sim. E aí chamou a mãe, eu chamei a mãe, então assim, conversei depois com a mãe, só com a mãe, conversei com a criança. E ele falou que não ia mais voltar naquele lugar, não queria mais voltar. Que isso, é mesmo? Conversei com ele e tal. E depois ele voltou, claro, né? Quando ele saiu de lá, já bem melhor. Porque ele foi contrariado e aquilo não surtiu uma satisfação, né? Aí acaba que ele falou isso pra você. Ele desregulou, né? Isso pode acontecer. A gente tem que estar preparado, claro. Dei um passinho atrás. Falei com ele, né? Não, a tia não vai mas trazer, né, esse alimento. E aí, voltamos a caminhar. Então, né, com passinhos mais lentos, porque tem que ser no tempo da criança. Não é no meu tempo, não é no tempo da mãe, é no tempo da criança. Então, o toque seria a última etapa? Tem o toque, não. Tem o cheiro. E tem atividades para a criança dar o beijinho no alimento, então ela já está se aproximando da boca, né? E aí eu conseguiu dar um beijinho na uva, deixa eu fazer uma pergunta. Isso daí funciona para crianças até, você falou 11 anos. No caso a gente está falando de crianças desde quando começa a alimentação de 6 meses, né? A gente não consegue identificar algumas coisas ainda. Mas assim, a gente está falando de 1 ano para 12 anos, é isso, mais ou menos? Sim, a terapia, a criança mais novinha que eu trabalhei foi criança com 2 aninhos. 2 aninhos. 2 tá aninhos, vendo? É importante essa informação, porque aí você falou do beijinho, e aí você colocar, aproximar da boca, de repente colocar cenoura, assim, Sim. aquela coisa. Então, cada atividade vai ser correspondente à idade da criança, né? Ou o que a criança está me trazendo. Eu gosto muito de perceber qual é a motivação daquela criança. Porque às vezes eu planejo uma atividade e ali na hora da terapia, a criança me vem com outra motivação, né? E aí eu tento ir lá na motivação dela. Né? Eu vou lá, uso o meu raciocínio clínico, né? O meu objetivo naquela terapia, mas a criança, eu tento descobrir qual a motivação dela para eu entrar ali na onda dela, na brincadeira dela e trazer ali meu objetivo. Por exemplo, eu falei da uva, o beijinho, né? Próxima atividade, a gente corta a uvinha e dá um beijinho na uvinha cortada, que aí tem lá... que fofo, eu tô até querendo. Eu acho que vou fazer uma terapia. Vou fazer também, muito engraçado, que na clínica, né, eu trabalho numa clínica que tem TO, tem fono, e aí elas brincam, eu quero fazer terapia com você. Olha só, olha que é importante. Eu queria que você, assim, listasse, assim, porque a gente vai colocar isso, assim, em pauta, porque é importante isso para a mãe que
está assistindo, para o pai que está assistindo, para o avô, para o avó, para o professor da creche, às vezes da pré-escola, que está assistindo, entender que existe essa terapia alimentar, que existem profissionais, mas existem dicas. É claro que ela está falando um pouquinho. Gente, ela tem muitas coisas que acontecem dentro de um consultório. Por isso que eu estou dando aqui, né, falando do Instagram dela, para você que às vezes não está tendo esse êxito, às vezes nem é falta de êxito, é tempo, né? É preciso ter tempo de qualidade, não é? Então, assim, vamos listar, vamos fazer uma lista, um checklist. Primeira coisa, a gente precisa tirar a criança do ambiente, não é isso? Me ajuda, vai. Segundo, tirar a criança do ambiente, assim, não do ambiente, mas do ambiente de barulho, que gere desconforto. Aí em casa, né, o ambiente tem que ser um ambiente confortável. A hora da refeição tem que ser um ambiente, sim, tem que ser um momento prazeroso. Sim. Segunda. Aí né? Isso, prazer do ambiente. Segundo. Tá. Outra dica importante, não tirar a criança do momento que ela tá brincando para o momento da comida. Né? Às vezes a criança tá ali no videogame, tá ali brincando, e aí chegou a hora da refeição, tira a criança ali da brincadeira e vai... Então, coloca ali na mesa para fazer a refeição. Mas geralmente as crianças, no caso, com autismo, elas têm o seu horário. Aí obedecer a esse horário, né? Isso aí, essa dica até de maneira geral. Porque aí a criança vai pensar, que chato, né? Que chato esse momento aqui, né? Então, assim, se aproximou a hora da refeição, vamos fazer alguma outra atividade, vamos tomar um banho, vamos ajudar a montar a mesa, vamos, né? Isso. Tirar a criança momentos antes para fazer uma outra atividade para depois ir para o momento da refeição. Então, ó, um ambiente, vamos lá, porque a gente precisa dar dica para eles que eles estão aqui anotando. Vamos lá. A segunda parte, a parte do sensorial, né, que você tinha falado, não foi isso? Tirar a criança do ambiente, depois da parte sensorial. Essa parte sensorial, aí depende, né, a gente tem que analisar qual é a questão daquela criança. Se ela tem muita questão sensorial, aí a terapeuta ocupacional vai tratar. Mas assim, em casa, né? Em casa, dicas para seletividade, sim, em casa. Participar a criança no momento da refeição. Por exemplo, você, né, falar, filho, você prefere, sei lá, o frango cozido ou o frango assado, né? Participar a criança de alguma forma, né? Levar a criança para o mercado também, para ajudar a escolher ali o alimento, isso é né? Importante. Ter uma hortinha em casa, quem puder ter uma hortinha em casa. Gente, que fofo. Isso é muito legal, né? Eu tinha, participar todas morreram, a criança da alimentação da casa, né? E a preparação também do alimento. Às vezes, a criança prefere um legume assado, e aí a família só oferece o legume ensopado. Ah, meu Deus. Né? Então, assim, variar. Porque fazendo o legume de uma outra forma, a criança vai aceitar melhor. Tá bom, gente, olha só, nós estamos aqui com a nutricionista Raquel Moraes. Nós vamos continuar esse papo. Esse papo é um papo longo, mas é um papo muito importante. Nós falamos sobre algumas dicas, é claro. A gente está aqui trocando. Eu também estou aprendendo sobre seletividade alimentar. Nós ouvimos várias dicas e essa importância de estar participando. Nós vamos continuar, mas você que está com a gente aí, não esqueça, comente, faça um comentário. Ela pode estar perguntando, você fazendo um comentário, ela vai responder. Você aí que tem alguma dúvida, e não se inscreva, compartilha e se inscreva no nosso canal. Obrigada.